Olá, crianças! Hoje eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque você está aqui com a gente. Hoje é o nosso programa GC Kids especial e temos muitas novidades, então fica ligadinho aí, tá bom? E hoje nós vamos falar de algo maravilhoso, sabe por quê? O ano que vem é o ano da vitória e esse é o nosso último programa desse ano, né? Então nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão a Deus. Amém. E queremos aqui hoje aprender como fazer alvos, né? E como colocar esses sonhos em prática, porque o ano que vem é o ano da vitória e Deus tem muita vitória para a sua vida, amém? E hoje eu trouxe aqui convidados especiais que vão estar aqui compartilhando com a gente desses sonhos, né? A pastora Marina. Uhul! Que alegria poder estar aqui de novo, né? E encerrando, né, mais esse GC, esse ano, esse programa do GC, que tenho certeza que deu muitos frutos, né, pastora? Oh, com certeza. Foram muitos frutos e nós estamos aqui para agradecer e já para celebrar o ano de 2022, que é o ano da vitória. Aleluia! Estou aqui também com a Juju. Ei, crianças! Tudo bem, Juju? Sim! E como é que foi esse ano? Foi muito legal. Foi muito bom, né? Glória a Deus. E você, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui também, mais uma vez. E eu tô tipo assim, glória a Deus que eu tô aqui. Hoje a gente vai poder conversar bastante e falar mais da palavra do Senhor. E do que Deus fez na sua vida, né, Ana? Com certeza. Amém. Bom. E o Paulo? Oi, estou aqui! Oi, dá like aí e compartilha. Isso aí. Entra lá no canal da Lagoinha, não é isso? E compartilha para todo mundo, não é isso, Paulo? Com certeza. Mas para celebrar esse momento, vamos orar, não é isso? Ora por nós, Juju. Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse ano, muito obrigado por você ter nos abençoado e nos dado graça, Senhor. Que este possa ser um programa abençoado, Senhor, igual todos os outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E agora vamos celebrar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Tira o pé do chão, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Uma última vez. Eu vou viver uma virada em minha vida. Tira o pé do chão. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Oh, glória! Esse programa aqui hoje é só alegria, né, É só gente? vitória. Só vitória, de vitória em vitória. Aleluia. Coração grato a Deus, Amém. né? Mas, gente, eu quero falar sobre propósito. Amém. Sabe o que é propósito, tia Marina? Propósito. Nossa, acho que a senhora me pegou agora em propósito. Vamos lá, propósito. Algo que Deus tem para nós? Isso, um desígnio, um projeto, um sonho, exatamente. Amém. Lá no Salmo 139 diz que Deus nos conhece desde o ventre, né? E que Ele já tem propósito para nós desde a eternidade. Olha que coisa incrível, sabia disso? Sabia, Juju? Sabia, Juju? Sabia. Que tem sonhos que estão lá no coração de Deus para você desde a eternidade. E que vão ser tragos à existência. Amém? Amém. Então eu vou provar para vocês como que Deus tem propósito para a nossa vida. Eu quero mostrar para vocês essa luvinha aqui, ó.
Os meninos, olha as crianças aí de casa. Essa luvinha aqui, presta atenção. Ela, assim, ó, vazia, assim, ela não tem muita função, tem? Não. Vou te explicar por quê. Ó, eu tenho aqui um copo cheio. Não está muito cheio, mas ele é bem pesadinho, né? Aí eu vou falar para ela, Luva, pega esse copo para mim, por favor. Nossa, não dá. Ai, deixa eu ver. Pega isso aqui para mim, não. Cumprimenta aí a Ana, também não faz, não tem efeito, né, gente? Essa luva, ela foi criada com um propósito. E se ela não tiver dentro do propósito para o qual ela foi criada, ela fica sem função, ela fica inativa, ela não serve para muita coisa, não. Não serve para nada. Né? Não serve para nada. Agora, a partir do momento, né, em que essa luva for preenchida, o propósito vai nascer. Amém. Agora, imagina essa mão aqui, ó, né? Aqui está escrito Deus. Olha que lindo, né? E imagina que essa luva é o coração do homem. Agora, vai encaixar. Olha aqui, gente. Que coisa incrível. Uau! Agora essa luva, gente, ela pode fazer tudo. A paz do Senhor, minha irmã. A paz. Paz do Senhor, minha irmã. Aleluia. Ó, vou pegar o copo aqui agora. Vou beber água. Agora dá para cumprir seu propósito. Isso. Né? Agora eu estou cumprindo o meu propósito. Amém? Então, muitas crianças, né? Muitas vezes ficam tristes, desanimadas, porque elas não sabem qual é o propósito do coração delas. O coração está vazio e, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém me ama, não é assim? Verdade. Eu era uma criança assim, sabia, Tia Marina? É mesmo? Eu era muito triste, era muito tímida. Olha, pastora Sinara, muito tímida. Olha o projeto. Até que um dia eu encontrei o propósito da minha vida. Amém. Né? Jesus preencheu meu coração. E aí a coisa fluiu e eu estou aqui hoje fazendo o programa. Glória a Deus. Glória a muito Deus. bom. Nunca imaginei, né? Amém. Então, para você também, criança, Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Amém. E aquilo que você pensa que você não vai conseguir, Ele vai colocar a força do Espírito Santo dentro de você. Amém. E você vai ser ousada. E você vai conquistar os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. Amém? Vai ser um ano de vitória. Amém. Amém? E lembrando aqui, né, de uma história, pegando aí o gancho que a pastora Sinara falou de um propósito, eu quero contar a história de um grãozinho de areia. Vocês já ouviram? Eu não. Já ouviu? Já ouviu, Paulo? Não. Então eu trouxe aqui. Um grãozinho de areia. E esse grãozinho de areia vivia lá no fundo do mar. E ele era muito triste, porque ele pensava assim, como que Deus me fez um grão de areia? Não tem serventia para nada. Eu tenho tantos sonhos. Eu quero conhecer Paris, eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero ir na Disney. Mas eu fico aqui, debaixo do fundo do mar. Eu não tenho propósito nenhum. Eu sou apenas um grão de areia. E passava-se dia e noite, dia e noite. O grão de areia dormia, acordava, e ele era um grão de areia. Ele se sentia inútil ali no fundo do mar. Até que um dia veio uma onda muito forte. Mas era muito forte. Era uma turbulência lá no fundo do mar. E ele foi balançando e a areia foi balançando. E aquele grãozinho de areia foi para um lado. Faz assim comigo. Foi para um lado. Foi para o outro, Paulo. E foi para um lado. E foi para o outro. Até que ele caiu dentro da barriga de uma ostra. E ele caiu lá dentro daquela barriga e a ostra fechou a boca. E ele pensou, e agora? Tô perdido. Eu que estava lá no fundo do mar, ainda tinha alguma possibilidade de sair daqui. Agora dentro dessa ostra, o que eu vou fazer? E a ostra começou a ficar incomodada com ele lá dentro. E ele mexia para lá e mexia para cá e nada, ele não tinha como sair de dentro daquela ostra. E ele só chorava aquele grãozinho de areia lá dentro, pensando, os propósitos, os meus sonhos, que eu sonhava, que já estava difícil de acontecer, aqui dentro da ostra é que vai... Impossível. Virou o quê, Juju? Impossível. Impossível, né? Até que dentro da ostra começou a sair uma substância muito estranha. Muito estranha.
E aquela substância fez com que a ostra se movimentava sem parar. Ela só movimentava e ela, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Vai, movimenta aí, gente. Movimento. E ela só movimentava até que aquele grãozinho de areia se tornou uma linda pérola. Olha aquela linda pérola que ela se tornou. E todo mundo ficou com essa cara aí que vocês estão. Até que um pescador, e ela escondidinha lá dentro, estava pescando, jogou a rede e pescou ela. Quando abriu, viu aquela pérola maravilhosa, teve uma ideia. Vou vender essa pérola. Você compraria, Paulo? Compraria? Paulo, jogou minha pérola no chão. Paulo. Você compraria, Paulo? Comprei. Comprou a pérola. Paulo, então, comprou aquela pérola. E aquela pérola ele vendeu para um moço que fazia joias. Joias muito finas. E olha o que ela se tornou. Uma linda pulseira. Ai, que lindo, quero ganhar de presente. Maravilhosa. Essa até eu quero. Eu quero. E ela viajava nas exposições, muito valiosa. Ela conheceu Paris, ela conheceu a Itália, ela conheceu os Estados Unidos por meio daquelas exposições que tinha de pérolas. E ela, depois de todo esse acontecimento, né, ela faz uma reflexão da sua vida, que mesmo que você seja tão pequenininho, mesmo que você pense que seja impossível, todos os propósitos de Deus, todos os sonhos de Deus vão se cumprir. Você precisa apenas crer e deixar Deus usar. Foi fácil ela chegar a ser uma pérola? Não. Então saiba que não vai ser fácil também os planos e os propósitos de Deus cumprir. Vai exigir de nós esforço, vai exigir muitas vezes de nós dor. Sentiu dor, ela ficou presa, ela achava que estava tudo perdido, mas ela não desistiu até que ela se tornou essa linda pérola. Então saiba que todos os planos de Deus, todos os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. É só você não desistir. E eu não importa o tamanho do sonho também, né, Tia Maria? Não importa, não tem sonho pequenininho, nem sonho grandão. Sonho grandão. A questão é que a gente tem que entender que o sonho de Deus, porque não são os nossos sonhos, são os sonhos de Deus. Então, quando os sonhos de Deus se concretizam na nossa vida, né, é para um propósito. Para um propósito, Amém. Né? E eu quero aqui, né, pastora, ver com as meninas se elas têm sonhos. Vocês têm sonhos? Sim. Tenho. Muitos ou poucos? Muitos sonhos? Então, vamos lá. Você tem muitos sonhos, Paulo? Demais. Quer contar um para nós? De vez em quando, minha sogra, eu sonho, eu tô dormindo em paz, aí minha sogra me acorda. Não dá certo. Sonho. Isso não é sonho, Paulo. Isso não é sonho. Mas fala um sonho, Paulo, algo que você gostaria assim. Um sonho. Vai anotando aí, meninas. Tem algumas músicas, composições que eu tenho um sonho de gravá-las. Olha só, isso é muito bom. Enquanto as meninas escrevem aqui, né, pastora, o sonho delas, a gente podia chamar aí a retrospectiva. Ah, é verdade. Porque nós temos retrospectiva, né? Com certeza, desse ano, né? De tudo que aconteceu aqui no nosso GC, né? Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo. Olha só, crianças, a Bíblia fala de um jovem chamado José. Eu acho que você já ouviu essa história, né? E ele era um jovem sonhador. Ele sonhava e os sonhos dele eram muito grandes, né, Tia Maria? Ousados, né? Sabe, o pastor Márcio fala uma coisa, né, que eu ouvi uma vez, que eu fiquei maravilhada. Ele fala assim, que os nossos sonhos, eles têm que ser tão grandes, que para que eles aconteçam, viu, Paulo? Toma posse disso, precisa da intervenção de Deus. E quando Deus intervém, todas as portas se abrem, né? Porque é Ele que faz, é Ele que executa, né? Então, eu quero, criança, que você aí em casa
anote também os seus sonhos. Seja um jovem sonhador, uma criança sonhadora, assim como José. E passaram-se tantos anos. E você sabe a história de José. Ele se tornou o quê? Governador do Egito e salvou, né, toda ali o seu povo, né, o povo judeu. Que coisa linda! Então, Deus tem planos para você. Foi para um tempo como esse que você nasceu. E os propósitos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida. Amém? Tia Marina. Vamos lá. Pode falar, pastor. Pode falar. Agora eu quero ver se eu estou curiosa para saber aqui os sonhos das meninas. Tchau, 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 tchau. Vai lá, me conta os seus sonhos. Bom, eu coloquei 4 sonhos, mas foi assim, tem outros aí, mas eu vou contar vou contar os que eu escrevi. Eu tenho um sonho de ir para o reino do céu, que já aconteceu. Já aconteceu em nome de Jesus. Eu tenho um sonho de cantar para o Brasil inteiro. Nossa! Olha que chique, gente. Eu tenho um sonho de viajar para a Itália. E tenho um sonho de pregar para adolescentes. Glória a Deus, porque isso aqui é uma pastora, viu? Em nome de Jesus. E tudo isso é muito possível, porque nós servimos a um Deus de impossível, um Deus que realiza sonhos que estão ligados com o propósito, amém? Vai lá, Juju. Eu escrevi só tem uma beiradinha na folha. Então são muitos sonhos, vamos lá, sonhadora. Viajar de avião, que eu nunca viajei de avião. Então você tem que viajar. Casar, ser médica, ser pastora, cumprir o propósito do Senhor, ter filhos e morar no céu. Muito bom. Que sonhos lindos, hein? Duas pastoras, tá vendo? Pena que a gente não pode saber quais são os sonhos das crianças que estão nos ouvindo, mas Jesus está vendo, né? Ele conhece o nosso coração, né? E a senhora ia falar alguma coisa? Não. Aí eu ia falar que os sonhos, né? Ninguém perguntou qual que é meu sonho, né? Mas nós temos sonhos, né, pastora? Claro. Mas eu quero falar que mais do que os sonhos pessoais, nós temos sonhos, assim, para o Kids, para o Lagoinha Kids, para o ano de 2022. E nós estamos aqui até com a agenda. Mostra a agenda aí, todo mundo. Olha aqui, ó, a nossa agenda 2022, que é o ano da... Vitória! O ano da vitória, essa agenda linda aqui, né, que nós temos tantas coisas aqui para você anotar. Anote aqui os seus sonhos, registre aqui, né, os seus sonhos, apresente para o Senhor os seus sonhos. Aqui nós temos o devocional, né, para fazer toda semana. Nós temos as lições do GC. Nós temos aqui um espaço, né, para você deixar de culto no domingo, quando você for lá na escola bíblica. Eu vou pegar aqui. Adesivo. Isso, adesivo. Aí você fazer a sua anotação, olha só, o pastor Márcio. Achei isso. Olá, crianças. Hoje é dia da Escola Bíblica Kids. Lembre-se de levar a Bíblia. Usem essa página para fazer as atividades propostas pelo professor. Olha aqui, que legal. E aqui também tem um espaço onde você pode anotar os seus alvos, né, Tia Marina? Aí logo aqui, ó. Peraí, acho que tá no início aqui, pastora. Isso mesmo. Tem várias atividades. Mostra aí. Aqui, ó, os Meus alvos. Isso. Tá logo no início. Crianças, abre aí. Olha aqui, ó. Meus alvos. Então, aqui você vai anotar, né? Hoje ainda, se der tempo, aí você já anota. Se você puder adquirir essa agenda, é só ir lá na Seara, né? Na Livraria da Lagoinha. Se você não tiver como, né, ter essa agenda, você pode pegar um papel aí na sua casa mesmo, um caderno, mas é muito importante que você anote. Né? Quando a gente anota, não é para Deus ler, porque Deus já sabe. É para Ele lembrar. Né? É para você lembrar dos seus sonhos, é para você lembrar daquilo que Deus tem colocado na sua vida, né? E esse ano, né, pastora, de 2021, a gente pôde acompanhar algumas fotos. Nós vivemos grandes coisas, grandes sonhos, né? E eu gostaria de falar, né, para as crianças aí, que algo que aconteceu lindo na nossa igreja foi o batismo das crianças, verdade, né? glória a Deus. Crianças que entregaram o coração para Jesus, a Ana é uma delas, né? Amém. Que esse ano se batizou. E nós tivemos ali mais de 100 crianças, né? A minha irmã batizou esse ano. É verdade. E fora isso, né, o Lagoinha Kids tem muito para te oferecer. Nós temos a escola bíblica, Amém. Que acontece todos os domingos ali. Estamos ali eu, a pastora Adriana, a pastora Marina, a pastora Cris, uma equipe ali, né, de discipuladores, todos esperando por vocês. E temos também os nossos GCs, né? O GCs online e o GC presencial. O GC presencial, ele acontece toda quinta-feira, às 19h30, no Espaço Kids. E um desses GCs que a Ana faz parte, né, Ana? Faço. É o GC Conexão, que é um GC para os pré-adolescentes. Então, venha participar com a gente desse ministério, porque está
acontecendo coisas sobrenaturais na vida das crianças. E uma coisa que marcou muito também, né, pastora, que nós ficamos 2 anos sem ter o impacto. É verdade. Nós ficamos sem impacto por 2 anos por causa da pandemia, tudo que aconteceu. E nós não perdemos tempo. Quando falou, tá liberada, a pastora Sinara logo já correu lá, pegou uma agenda e falou, nós vamos pela fé. Foi pela fé, porque até montar toda, né, a estrutura para as crianças, para receber os juniores, e foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Eu creio, sabe, crianças, que está vindo um tempo de avivamento. E ele virá através da sua vida, né, das crianças. Deus vai trazer algo sobrenatural, porque o que aconteceu nesse encontro com Deus, com as crianças, foi algo que eu nunca vi em 8 anos que eu faço impacto. Sabia, tia Marina? Glória a Deus. Existe uma atmosfera diferente que Deus está trazendo para as crianças nesse tempo. É se cumprindo aquela profecia que está lá em Joel, né? Que os filhos converterão os corações dos pais, né? Malaquias. Malaquias 6, né, que fala que Joel é os sonhos, né? É os sonhos. Malaquias fala que, né, o coração dos pais se converterão ao dos filhos e os dos filhos ao dos pais. Quando a gente fala aqui, né, pastora, de tudo que tem no Kids, no Lagoinha Kids, não é uma programação, né? Você que nos acompanha, papai, mamãe, você criança, os discipuladores, pastores, nós não temos programações, né? Tudo que nós fazemos é intencional para alcançar o coração das crianças. Da criança. O nosso objetivo é que elas tenham um encontro com o Senhor, que elas tenham um encontro, né, com o Espírito Santo, que elas sejam cheias do Espírito Santo, que elas tenham a vida transformadas. E também, não só isso, né, que a criança, ela siga um trilho, né, ela seja evangelizada, né, ela seja consolidada na igreja. Então, para isso, a criança precisa ser treinada. E é por isso que é muito importante que a criança passe por todo esse percurso e que ela possa também entender, por exemplo, nós temos um outro ministério dentro do Lagoinha Kids, que é os Gideões Mirins, que trabalha a questão da intercessão, da oração. Então, assim, eu quero convidar, né, aos pais que estão nos assistindo, os responsáveis pelas crianças, que tragam as crianças para dentro do Kids, em todas as Lagoinhas, né? Mas aqui nós estamos nos referindo ao Lagoinha Kids, que eu creio que dentro desse processo a criança vai desenvolver a sua fé e ela vai permanecer nos caminhos do Senhor de uma forma segura. Esse ano até teve a escola de Diáconos Kids. Paulo, você lembrou muito bem. Fala um pouquinho aí, tia Marina. Nós já tivemos esse ano, foram 2 escolas, né, Paulo? E glória a Deus, assim, a primeira escola foram 18 crianças aqui da Matriz e agora 58 crianças, né, estão aí na Diaconia Kids. A gente vê o cuidado do Senhor. É verdade. Assim como Samuel, tão pequeno, ele ouviu a voz do Senhor e ele disse, eis-me aqui. As crianças também, desde pequeno, entendendo o chamado do Senhor e dizendo, eis-me aqui para servir na casa do Senhor, servir o Senhor servindo as pessoas. E eu falo que até que nós, como igreja, né, nós não apenas servimos, mas nós precisamos acolher. E nós, como pastores, nós queremos acolher todas as crianças, né? É verdade. Ensiná-las no caminho. A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que se deve andar. E até quando crescer, não se desviará dele. Então, nós precisamos ensinar, sem cansar, sem parar, dia após dia, o caminho do Senhor. Né, e o que nós desejamos, né, para todas as crianças que durante esse tempo nos acompanhou aqui, né, nesse programa, é que você seja uma criança vencedora. Né? A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. E como que você pode vencer? Vencer o medo, vencer as dificuldades, vencer a tristeza, vencer a solidão? É conhecendo aquilo que a Bíblia tem para você. Né? A palavra, a promessa de Deus, os sonhos de Deus. Lá em, acho que é Gênesis, fala, né, que haverá algo impossível para Deus? Há algo que Deus não possa fazer por você, criança? Não tem. Né? Então, nesse momento, eu quero que você faça algo muito especial, para que você possa entrar o ano, né, como nós estamos chamando o ano da vitória, para que você seja uma criança vitoriosa. Eu quero que você faça algo muito importante, você que está me escutando pela primeira vez. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e faça uma oração comigo. Você faz essa oração com eles, tia Maria? Amém. Senhor Jesus,
Senhor Jesus, eu quero nesta hora te pedir perdão, pelos meus pecados. Eu me arrependo, por ter andado, longe dos teus caminhos. Nesta hora, eu confesso, o Senhor, como meu Senhor, e Salvador. Escreve o meu nome, no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha, tem um versículo na Bíblia que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Amém? São sonhos grandes, sonhos maravilhosos. Então receba aí essa unção de ousadia, de conquista, de vitória sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E nós aqui desejamos a você um feliz ano novo! Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Grandes para servir, pequenos para se importar. Aleluia.